Fala galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone e nós estamos aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Jesus, nós queremos ter a mente de Cristo, porque saúde mental é a mente de Cristo. E hoje você não pode perder um papo especial que vai curar muitas pessoas. Nós vamos falar sobre meditação, vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre isso. Eu tenho uma convidada muito especial, você não pode perder o podcast de hoje, então bora lá! Minha amiga Maíra Nogueira, que privilégio ter você aqui, viu? Eu que agradeço. A gente estava orando aqui antes, né? E aí você falou, agradeço pela vida da Maíra, do Caio. E aí quase que eu interrompi pela vida do Dr. Jonatas. Então tô muito feliz de estar aqui, é uma honra pra mim. A honra é minha. Viu? Muito obrigada. A honra é nossa. Nós, todos os que acompanham o Divinamente, que fazem parte, os que vão acompanhar, tenho certeza que quem já conhece e quem tá conhecendo vai conhecer. Vai ser muito abençoado pela sua vida, como eu sou, como a minha casa é muito abençoada pela sua vida. Sabe que uma curiosidade é que quando a gente começou o podcast Divinamente, aí eu pensei em algumas pessoas assim pra chamar pro podcast, né? E aí eu não me lembro se foi a primeira, a segunda ou a terceira, mas na minha primeira lista ali, top. Nos primeiros nomes, tava você, já queria te trazer lá desde quando começou. E aí, por circunstâncias ali de final de gravidez, né? Você já vai comentar um pouco sobre a sua família, a sua vida, enfim. Mas estava no final de gravidez, depois já esses primeiros meses de vida do B. E aí só agora que foi possível realizar esse sonho. Mas já está sendo gerado no coração e em oração há bastante tempo, esse nosso tempo aqui, né? Amém. Deu-se um tempo certo para todas as coisas, verdade, né? Então, eu brinco, tudo Deus. Estou aqui hoje, estou feliz. E é isso, vamos lá. Então, vou te apresentar e você complementa aí, né? Tá. Pra quem não conhece, pra quem tá conhecendo agora, Maíra Nogueira, casada com Caio Magno. Maíra mineira, Caio Magno, cearense, uma combinação que dá os dois sotaques, assim, mais chiques que tem no Brasil. Eu sou filho de cearense, né? Minha família é toda não sabia. cearense. E o sotaque mineiro eu acho o mais chique do planeta Terra. Não é do Brasil só, é do planeta Terra. Entendi. São os pais do B, tá com 6 meses agora, né? A Maíra é psicóloga, tem uma longa já experiência na psicologia. E dentro da psicologia caminha hoje falando, tem um ministério. Para mim é um ministério para a igreja, o Cristãos que Meditam, onde aborda o mindfulness e a meditação para cristãos. E como foi bom para mim descobrir o Cristãos que Meditam, minha vida melhorou muito, mudou muito, tem sido muito, muito bom. E eu queria que você falasse um pouco, pra gente começar, sobre a sua história, a sua caminhada com Jesus. Como é que veio Jesus na história? Me conta. Então, assim, eu acho que quem nasce na igreja é difícil pensar num momento de conversão, assim, né? Porque eu cresci na Batista da Lagoinha, lá em BH. E aí, mais ou menos no início da vida adulta, assim, eu me aprofundei mais, assim. Aí foi quando eu batizei. E aí eu migrei para a Igreja Batista Central do pastor Paulo Mazzoni. Uma igreja em células. Então aí eu fui líder de célula, a gente foi supervisor de líderes. E lá eu conheci o Caio. Então minha Vocês vida… conheceram em BH? Em BH, numa célula, num pequeno grupo. E aí a gente casou e eu vim pra cá. Então assim, a minha história de vida tem a ver com essa história que eu vivi com Jesus, né? Ele me apresentou as pessoas que hoje fazem parte da minha vida. E aí eu vim pra cá em 2018, em São Paulo mesmo. E tô aqui até hoje, assim. E foi nessa transição, não sei se a gente já pode começar falando isso, porque você trouxe essa ideia do Cristãos que Meditam, né? Como ministério. Então, nessa transição, foi muito difícil. Eu falo que toda mudança, ela, por melhor que ela seja, ela gera um estresse. Ela gera um sofrimento. Você nunca tinha saído de BH? Não. Até o casamento? E BH é um ovo, assim. Aí, de repente, eu caí em São Paulo, sabe? São Paulo é 5 vezes maior que Belo Horizonte. Não conhecia ninguém. Deixei meu consultório pra trás. Eu tinha um consultório há 8 anos já, bem estabelecido, né? Eu formei em psicologia lá na UFMG.
E aí eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás. Falei, meu Deus, e agora? E aí Só tinha um marido. Só tinha um marido, exatamente, pra lidar, né? E Ou ainda seja, com a gente todos nunca esses tinha vivido desafios, juntos, nem exato, nada. né? Então, assim, é muita coisa pra assimilar. E eu já tinha um traço, assim, que me acompanhou durante a vida mais deprimido, um humor mais rebaixado, assim. Um quadro de distimia. E aí, juntou com uma ansiedade desse momento, assim, novo. E aí, eu adoeci mesmo, nesse período, em 2018. E aí, eu falei, gente, deixa eu ir procurar uma terapia, né? A terapeuta tem que procurar terapia também. E aí, fui. Quando eu cheguei na terapia, no processo, a psicóloga falou comigo, Má, meditação vai te fazer muito bem. E aí, eu já abri meu olho assim e Já pensei. assustou, como E assim? ela não era uma psicóloga cristã. E aí eu pensei, esse negócio aí. E ela foi me convencendo, foi me explicando o que era. E falou, olha, eu tenho um curso que uma amiga dá, que vai abrir as vagas. Eu falei assim, cheguei em casa e falei, Caio, eu tenho um negócio pra gente. Era aniversário do Caio, eu falei, vou te dar um presente. Aí ele, o quê? Um curso de meditação. Ele, nós vamos abraçar a árvore? Ele falou assim comigo. Aí, por que eu queria que ele fosse? Porque ele poderia ser um crivo, assim. Se esse negócio estiver me conduzindo minha mente pra um lugar errado, pelo menos tem ele ali Sim, pra olhar. seu discernimento tava mais ampliado com ele. Exato, assim. E aí, eu já tava mais vulnerável emocionalmente, né? E aí, a gente foi, ele topou, o Caio é um parceirão, assim. Então, ele foi, e na turma tinha o Caio, que é da engenharia, assim. Então, foge de todos os estereótipos de uma meditação. E tinha 2 caras do mercado financeiro, que o chefe tinha enviado pra fazer o curso. E esses caras, aí nessa hora eu falei, gente, esse negócio é pra todos, assim. Não necessariamente tá me levando pra um lado religioso, de outra religião e tal. E aí, esses caras quicavam na aula, assim, muito agitados. Eu até me achei bem. Eu falei, não, eu tô ótima, porque perto deles. E aí, a gente começou a experimentar isso dentro de casa, eu e o Caio. Então, o Caio começou a chegar em casa e o Caio trazia muito estresse do trabalho. Ele começou a ter consciência de que ele estava estressado. E aquilo começou a mudar a nossa relação. É como se a gente soubesse ter uma clareza maior do nosso interior e um discernimento melhor do que estava governando a gente, assim. E aí, um dia… E nesse momento, quando eu tô sofrendo emocionalmente, tem gente que vai até Deus. Eu não consigo ficar muito na presença de Deus. Eu tô tão desnorteada, assim, dentro de mim, que eu me perco. E aí, nessa época, eu tava muito afastada de Deus. E eu comecei a me aproximar. Comecei a ler a Bíblia. É como se um espaço fosse abrindo no meu interior. Porque as coisas foram organizando. E aí, Deus foi entrando. E aí, num desses momentos, Deus falou comigo assim… Má, não somente Deus… cristão pode meditar, mas como cristão deve. Isso te aproximou de mim. E aí, foi a grande virada. Foi mais ou menos por aí que começou. Não sei se eu já fui muito na frente do nosso papo. Não. Né? Então, dentro desse seu processo de adoecimento, foi onde a meditação entrou como um recurso… Como um recurso pra mim. Pra você. E aí, nessa experiência com Deus, você entendeu que a gente tá desperdiçando um recurso muito poderoso. Exato. E assim, eu observo isso dentro do consultório. Às vezes a gente fala com a pessoa assim, não, é só você não pensar, ou pensa de outra forma. Ou então você fala, descansa, sabe, hoje. Como é que a pessoa descansa se ela não sabe o que fazer com o conteúdo interno dela? Então eu sentia muita falta de algo prático. Que falasse assim, o que eu vou fazer depois que eu sair da terapia? O que eu faço com essa mente que tá aqui comigo 24 horas por dia? Então, a meditação, ela entrou como um recurso muito simples de gestão desses pensamentos. E aí, eu achei isso, assim, sensacional, assim, na meditação primeiro. Então, eu entrei pelo campo da meditação na parte do mindfulness, na parte técnica. Depois que eu fui entendendo, e é muito interessante como é que o espírito faz as coisas, que existe um mundo da meditação cristã. Que a nossa história, a história da igreja já meditava. E eu não sabia. Então eu entrei como porta-voz assim, olha, vamos tirar o mito sobre meditação, que eu tenho uma ferramenta legal para vocês. E era na época da pandemia. Então quando fechou tudo,
me deu um desespero de pensar o que as pessoas dentro de casa vão fazer com a mente delas. Eu preciso ajudá-las. E aí eu criei o Cristãos que Meditam foi em março de 2020. Foi exatamente no início da pandemia. Foi vindo dessa urgência de falar assim, eu preciso ajudar esse povo, porque eu sei que eles vão sofrer igual eu tava sofrendo. Eles vão ter que ficar dentro. Exato. E aí, dentro de casa literalmente. e dentro de si. Como é que eles organizam? Borbulhando, exato. Então Entendi. foi muito esse desejo que vem. Por isso que eu acho que é um ministério, assim, no sentido de que é um derramar para esse… E eu enxergo Cristãos que Meditam como um recurso para a igreja mesmo, né? Porque o próprio nome, né? Cristãos que Meditam. E talvez a gente tenha entregado para o mundo uma série de coisas que são graça de Deus e que a gente, por medo, por receio, não tem desfrutado daquilo, né? E aí acontece o que você experimentou ali, falar, não, você vai ter que meditar, a gente já regala o olho, né? E o que tinha na sua cabeça que não tem mais com relação à meditação? Quais eram os medos? E aí, dentro desse curso, o que você olhou e falou, não preciso ter esse medo? Assim, eu acho que eu tinha no imaginário que ia alterar algum estado da minha mente, assim. Sei lá, ficar sem pensar, entrar num transe, assim. Ou pensar num terceiro olho, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que a gente tem, mas com todo respeito a outras religiões, assim, né? Eu acho que cada uma tem uma crença. Mas pra mim, o que me surpreendeu foi que é algo totalmente mental, assim. Do entendimento, parte do entendimento do funcionamento da mente e o que fazer com ela. E algo que foi muito valioso pra mim, e até hoje eu uso dentro do consultório, que é conseguir levar a pessoa a um distanciamento entre a pessoa e a mente dela. Porque o que acontece? Nós estamos tão fusionados na nossa mente que o que a gente pensa, a gente sente e faz. Então é quase… As pessoas falam assim, eu sou ansioso. Não. Você tem uma mente que produz pensamentos relacionados ao futuro, que geram uma insegurança em você e que te fazem acelerar para poder buscar uma solução, enfim. Mas você não é sua mente. A meditação coloca a gente, é como se a gente colocasse uma tela mental, assim, a gente partisse do ponto de vista que a gente é um observador dessa mente. Esse distanciamento, eu não sei se isso é tão complexo para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, mas isso é uma chave, assim, na gestão emocional. Porque aí eu me coloco, eu sou, que a gente chama de consciência, eu sou o observador, então eu olho, mas eu não sou determinado por isso, eu posso escolher. Eu não sou o pensamento, eu sou o pensador, né? Exato, exato. Você fala muito isso, né? Então, tomar esse lugar de pensador e não pensamento faz a gente ficar mais saudável emocionalmente. Sim. Então, para quem tá chegando agora no tema, assustou com o tema, falou, meditação, como assim? Eu posso? E você falou, não, a gente deve. A gente deve. Em linhas gerais, o que é a meditação? O que a gente tá treinando? O que a gente tá desenvolvendo? Para chegar nessa organização mental, nessa gestão emocional? Então, essa tela mental, para a gente desenvolver esse distanciamento, a gente tem que treinar a nossa atenção. Tá. Então, o recurso atencional é fundamental. A matéria-prima da meditação é a atenção. Tá. Então, quando a gente tem uma… Eu vou juntar aqui uns termos, mas eu vou explicar. Porque eu já vim desse lugar de completa… falta de conhecimento, então eu sei um pouquinho o que passa na cabeça das pessoas. Eu tô botando as telhas, depois eu faço o telhado, né? Isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: meditação é o que a gente faz para entrar no estado de contemplação. É um treino mental que nos permite atingir um estado para contemplar. E quando a gente fala contemplação, eu já achei essa palavra difícil, tipo assim, o que é contemplação? Contemplação é conseguir manter os olhos e o coração fixo em algo. Então, meditar é um treinamento dessa atenção. Quando a gente consegue desenvolver a atenção, a gente consegue manter o olhar fixo em alguma coisa. E o que surge quando a gente consegue se manter atento? O estado de consciência.
um ganho de perspectiva, um ganho de consciência vem. E a consciência, ela é um recurso interno que te permite fazer um bom uso do que você vê e do que você pensa e sente. Porque aí você fala assim, ó, eu tô com esse sentimento, vamos supor que você detectou, percebeu ali a raiva em você. E o seu coração acelerado, suas mãos quentes, o seu impulso de querer xingar uma pessoa, por exemplo. E aí você faz isso. Contemplou, olhou para aquilo. E aí você pode falar assim, qual que é o bom uso que eu posso fazer disso? O estado consciente te permite fazer esse bom uso. Porque aí você pode falar assim, não, então eu preciso falar com essa pessoa, colocar um limite nessa pessoa. Por exemplo, ao invés de xingá-lo, ao invés de gritar, eu posso falar, chega. Tá me fazendo mal, por exemplo. Então você consegue se tornar muito mais assertivo com o seu conteúdo interno. E aí eu vou puxar. Tá ficando confuso? Não, tá dando pra pelo entender? contrário. Eu tenho uma frase que eu falo, faz sentido? Então, se não estiver fazendo, você me fala, viu? E aí tem algo que eu gostaria de puxar, que é muito legal. Hoje a gente vive uma pandemia da distração, né? Então, treinar a atenção é um recurso que vai ser importante cada vez mais. Só que a gente acha que a distração é um estado atual, moderno. Mas nos escritos tem um autor que chama João Cassiano. Ele foi um monge cristão, lá do século II ou III, se eu não me engano. Então pensa, nós estamos falando lá da igreja primitiva. E ele fazia uma entrevista com vários… Ele foi ao deserto e foi fazendo uma entrevista com vários pais do deserto, que eram essas pessoas que migravam para o deserto e viviam a espiritualidade fora das cidades. E na Conferência 10, ele tem 24 conferências. Tem pouco tempo que foi traduzido para o português. Na Conferência 10 fala assim, que o maior inimigo do homem para contemplar Deus é o estado de distração da mente. Uau. Então a distração da mente não é um algo… problema moderno. Não é um problema moderno. É um problema de natureza. A nossa natureza, da nossa mente é distraída. Então quando as pessoas falam, mas eu sou muito… Não, a sua mente é assim. Deus fez a sua mente assim, distraída. E aí, qual que é a gente precisa fazer um esforço para fixar a nossa mente. Então, na tradição cristã, a meditação é um esforço para voltar a mente para a centralidade de Cristo. E na tradição laica, que é o mindfulness, a meditação é o esforço da sua mente para voltar em algum lugar, que a gente chama de âncora. E no mindfulness é no momento presente. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Então, o que muda é a âncora. O que muda é a âncora. É o interlocutor que você vai estar conversando ali. O recurso é a atenção, é um treino para contemplar algo. Isso. Então você está trazendo, a meditação te prepara para poder fixar os seus olhos em algo. Exato. E aí pode ser na gente mesmo. Também pode ser no outro, quando eu tô conversando com alguém. Quando eu percebo alguém na rua pedindo comida, por exemplo. Pode ser em Deus. A gente tem um recurso. Exato. Potente. Pode meditar em Deus. Contemplá-lo é o nosso propósito de vida. Mas sabe o que eu acho, Jonatas? Assim, às vezes existe uma pressão, né? Vamos contemplar Deus. E a pessoa que tá ali perdida em si… Como é que eu faço isso? Sim. Tipo assim, cadê? Eu e quero um Deus de pele aqui pra eu contemplar. Então eu acho, e é o método que eu criei, a gente precisa primeiro aprender a lidar com a nossa mente. Tipo assim, saber usar esse recurso de voltar pra num segundo momento levá-lo ao Senhor. Sim. Porque se a gente quer levar direto, e a mente tá muito conturbada… Não dá muito certo. Sim. A pessoa sai frustrada, sabe? Sim. Tipo assim, minha mente não para, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse caminho é um caminho que fez sentido pra mim, assim. É um caminho de volta. É um caminho de volta. Mas primeiro a gente tem que entender esse funcionamento da mente. Eu já te vi falando algumas vezes. Eu consumo muito seu conteúdo, já te indiquei várias vezes. Já falei de você em vários podcasts, né? E eu já vi você falando uma vez desse exercício da volta, né? Como uma musculatura mesmo que a gente treina, que ela vai, mas a gente
volta. E isso vai treinando esse nosso músculo da atenção para poder fixar os nossos olhos, né? E você estava falando do método que você criou. Como que é o seu método, assim, de forma mais resumida, para todo mundo e conhecer tudo de você depois, mas conhecer o método posteriormente. O que acontece? Esse treinamento mental, ele tem uma maneira de ser feito, tá? É um tripé, que a gente chama, dentro da teoria do mindfulness. Que é a atenção, então você vai jogar a atenção intencionalmente em algo. E aí o segundo tripé é a intenção. Tá. Para meditar tem que ter intenção. Então eu joguei a minha atenção intencionalmente em algo. Só que junto com a atenção e intenção, tem um terceiro pé que chama atitude. Que é uma atitude interior de não julgamento. Por quê? Porque normalmente, vamos supor, lá na musculação, a mente foi lá no outro lugar. Ou pensou um pensamento ruim, um pensamento errado, que às vezes é a luta de muito cristão, né? Nossa, eu fui atravessada aqui por um pensamento ruim. Olha, não faz nada com isso. O problema hoje é que, às vezes, o cristão ou uma pessoa, né, que não é cristã também, ela tá lutando contra um pensamento, mas ela agarra mais ainda nele. Eu não quero pensar num elefante branco aqui no meio da sala. Aí o elefante aparece. Mas eu não quero pensar. E ele vai crescendo, ele vai crescendo. E aí começa um sofrimento interno de tentativa de sair daquilo e não sai. O grande segredo, que aí você falou, né? O que a meditação hoje ela é pra você? É você ter essa postura de um pensamento ali, como uma bolha de sabão que vem, estoura. É só um pensamento. É só um pensamento. Então a gente não precisa lutar com o pensamento. E aí essa atitude de olhar para ele, não julgar, deixá-lo passar e retornar, fecha o ciclo dessa meditação. Sim. E aí, quando o meu método ele ensina isso, então a gente faz um treinamento de várias semanas nisso. E aí a gente usa âncoras para treinar a mente. Então a âncora pode ser voltar para a respiração, voltar para o som do ambiente, voltar para a percepção de um objeto. Então você tem as âncoras para você ir treinando. E aí, num segundo estágio, uma vez adquirida essa habilidade, você vai voltar com uma determinada consciência. Tipo assim, Deus está aqui. Então, eu voltei para a respiração. O ar que eu respiro é a presença do Senhor. Então, você vai assimilando, a gente chama de imprinting, assim. Que é imprimindo isso que está acontecendo em todo o seu corpo. Assim, essa dimensão espiritual que transcende, assim, esse mistério. Que faz a gente suspirar e falar, nossa, eu tô vivo. Deus está aqui. Né? Que é essa consciência da presença que vai sendo desenvolvida. É como se ela fosse penetrando mais profundamente. Exato, são camadas de profundidade. E aí a gente entrando na gente, a gente vai encontrando Deus lá. Entendeu? A brisa suave. Que demais, que demais. E você até participou da Conferência Divinamente e fez lá uma sessão de meditação que deveria ter durado mais tempo, assim. Eu falei, por que eu não falei pra Maíra ficar umas 2 horas fazendo? Como eu tava precisando meditar naquele momento ali, todo mundo… depois eu perguntei, né, no Instagram, qual foi o momento que mais marcou? E eu fiquei impressionado, assim. Não impressionado, porque pra mim também foi um momento muito marcante. Mas a quantidade de pessoas que estavam lá falando, como foi bom meditar! Como foi maravilhoso! Eu entrei num estado, assim, de consciência, da presença mesmo, que… no dia a dia eu não consigo. Foi um recurso muito poderoso que eu nunca tinha usado, nunca tinha desfrutado. E você, na explicação, falou de uma sequência de fora para dentro ali. Você conseguiria falar pra gente como você construiu aquela meditação? Consigo. Pra mim também foi muito impactante aquele momento. Porque perceber toda uma igreja, assim…
Sim, tinha quase se 1000 pessoas abrindo. ali, né? Foi muito, eu acho que foi um marco, assim, dentro até da minha caminhada, porque perceber todo mundo, assim, disponível, confiante, né? Eu falei, confio no processo, porque eu sei que tinha pessoas ali que nunca tinham experimentado. E houve uma presença mesmo, né? Pra mim foi muito forte, assim. Então foi bem. Agradeço demais a oportunidade que você me deu, assim. Eu que agradeço Que você você ter deu a aceito. nós, né? Mas enfim, esse caminho de fora pra dentro, ele tem a ver com esse caminho da meditação que a gente faz. Então a gente joga, primeiramente, você tá aqui, chegou todo agitado. Uhum. Vamos supor que chegou no culto. E E aí talvez você é quem, vem quem ali tá na lá correria. ouvindo a gente agora agitado. Tipo Ouvi assim, um para aí, podcast. para. Então parou, você vai perceber primeiro o ambiente, o que tá mais fora. Então vamos perceber o ambiente aqui. E às vezes, você pode fechar os olhos e assim, você consegue fazer um rastreio ali, né? Onde que você tá, o seu tamanho em relação ao ambiente, a luz de onde que tá vindo. Então você vai fazendo isso. Isso já vai trazendo, é como se a gente estivesse fazendo assim pra sua atenção, sabe? Colocando um cercozinho, vem pra cá. Então foi. Aí o segundo passo, você vai entrando, que é percepção corporal. Então, sentir o peso do seu corpo, sentir a cadeira te apoiando. Porque às vezes a gente tá aqui sentado, ó, o ombro Isso. aqui se segurando. Ó, pode relaxar que a cadeira vai te sustentar, né? Eu já vou fazendo aqui. E aí eu acho muito legal nessa dimensão cristã, é tipo assim, Deus te sustenta, você pode entregar aí. Então, você vai colocando o seu corpo nesse lugar também de entrega. Sim. E aí você vai percebendo o peso do seu corpo. Aí você vai entrando mais, você vai percebendo pulsação. Então, assim, às vezes você sente a pulsação mesmo na canela, nos pés. Você sente a temperatura da sua mão. E aí você já tá trazendo sua mente mais pra dentro. Aí você vai e leva ela pra respiração. Então percebe todos os movimentos que acontecem na respiração. E a maravilha que é, né? Porque aquilo ali acontece independente do seu controle, né? E aí a gente já pode trabalhar também assim, não precisa controlar, a vida tá acontecendo, independente do seu controle. E aí você vai ali, e aí depois, normalmente, eu usei o recurso de ler um versículo, né? Para que a pessoa tenha um encontro. Então, a pessoa saiu dos barulhos, reduziu essa frequência, e aí ela tá mais aberta para que a palavra entre. Então, é o chão ali que tá bem trabalhado para que a palavra penetre, né? E aí você desfruta da palavra. Que aí você entra num estado contemplativo de falar, tem uma verdade aqui pra mim. Aí você come a palavra, você saboreia. Dentro da tradição cristã, a meditação tá dentro da espiritualidade do coração, que a gente chama. Que é essa dimensão contemplativa. Ou seja, você sai da mente, do processo mental, que é na cultura ocidental, a gente é muito forte disso. Inclusive, as pessoas quando falam meditar, é pensar sobre, né? Estudar. Meditei na palavra. Não é essa meditação que a gente tá falando. Eu não quero usar seu intelecto. Eu quero usar todo o seu corpo. Eu quero que a palavra ela entre em contato com todo o seu ser, com o seu coração, com seus afetos. Que às vezes o seu intelecto é o que tá tão sobrecarregado nesse momento e você vai colocar mais informação ali de um texto bíblico. E o intelecto, ele é contaminado pelos nossos vieses, né? Ele não é neutro assim pra sair caindo. Você tem um tanto de crença, um tanto de pensamento que atravessa, um tanto de si, um tanto de porém. O corpo não. Gente, eu já fiz algumas experiências assim, de ter um encontro com a palavra. Às vezes um simples, o Senhor é meu pastor. Pum! E todo o meu corpo sentia aquilo. Sabe? E aí de repente você entra num estado de emoção, de lágrimas, de adoração. Porque você percebeu que tem alguém te conduzindo como pastor, sabe? Então entrar nessa, eu até arrepio falando. Entrar nessa dimensão é muito diferente. Você vai em outras camadas mesmo da E relação talvez com seja Deus. essa caminhada de ultrapassar camadas que Jesus disse quando ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, força, entendimento. Perfeito. É isso, né? Perfeito. Todo o nosso ser, né?
Louve ao Senhor. Então, é muito bonito. Não é aqui. Sou apaixonada. Nem só É uma aqui, jornada, é tudo. né? É tudo. Mas a gente ficou aqui, né? Cortar nossa cabeça, a gente sai aí. Decapitou. Então, assim, fazer essa integração, né? Que é a saúde integral, assim. Sim. É muito bonito isso, né? É lindo demais. Lindo. Nossa, dá vontade de parar tudo aqui. E Vamos tá meditar. né? E o melhor tá disponível. Então, é simples. Não é fácil. Do que precisa pra meditar? Porque às vezes a gente esbarra no recurso. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso. Isso. Precisa de intenção. Uhum. Precisa de quietude, né? De parar. Precisa só Para parar. e faz. Tem um teórico da meditação, mindfulness, que é o Roberto Cardoso. Eu gosto muito dele, assim. Se alguém quiser entender melhor, eu acho ele um dos melhores caras para falar. E ele tem uma definição operacional da meditação. E essa é a definição usada mundialmente, é de um brasileiro. E ele é um médico, ele é doutor em ciência. Então ele fala assim, que é preciso haver uma técnica específica. Então é isso que eu falei com vocês, assim, atenção, intenção e atitude. É a técnica que a gente usa. Precisa ter um rebaixamento da lógica. O que é o rebaixamento da lógica? Não é parar de pensar. É não deixar os seus pensamentos encarrilhados. Ficar, assim, uma sequência de si, então e lógica. Não. Vai pro sentir. Esquece pensar. O pensamento vai te atravessar. Lá, a bolinha de sabão veio, estourou e eu voltei a sentir. Tem que ter um relaxamento muscular. Então, esse parar e… né? É basicamente isso, assim, que eu tô lembrando, tá? Então, a gente vai nesses pontos e simplesmente para e faz. E é mais natural do que… Desculpa, tem que ter a âncora, assim. Onde que eu vou levar minha mente? Eu vou escolher levar hoje pra minha respiração. Vou escolher levar hoje pra um versículo da Bíblia. Existe uma tradição muito utilizada dentro da Igreja Católica até. Eles fazem com um mantra. E a gente assusta, né, a palavra mantra. Eles utilizam a palavra Maranata. Maranata. Então, você sentou, fechou o olho. E aí sua mente foi, você volta. Maranata. Foi e volta. Maranata. É só isso. E aí quando você vê, você já tá Maranata, Maranata. Vem Jesus. E aí você já entra num estado de intimidade ali com o Senhor, né? É por aí. E a gente tem entendido, até tô lendo o livro Discipulado, começa com contemplação. Que o que mais nos muda é o que a gente contempla. E o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, que nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória à medida que nós contemplamos. Então, a nossa espiritualidade cristã, o discipulado cristão, ele é contemplativo. E talvez a gente entendeu, eu preciso contemplar Cristo. Mas a grande questão é o como, né? E a meditação é esse recurso do… Peraí, deixa eu tirar o véu agora. Deixa eu parar. Exato. E eu tenho dificuldade… Antes de ter dificuldade de contemplar, eu tenho dificuldade de parar para contemplar. Porque não dá para contemplar profundamente… sem esse estado, né? E aí a gente tem que entender, assim, que a meditação tá dentro de um campo maior que a gente chama de práticas cristãs contemplativas. Sim. Então, o silêncio, por exemplo, é uma prática que a gente pode fazer para entrar nesse estado também, né? Quando Jesus fala da oração, ele fala que Deus, que vê em secreto, nos recompensará. Então, o que Jesus está falando é que a centralidade da oração não é conversa. Não é o que eu falo para ele ouvir. Não é ouvir. o que eu falo. É a presença que ele vê. É o estado do meu coração. Meu Deus. É o que ele vê. Então, por isso que a gente precisa aprender a deixar nossa mente aqui nele. Sim. E aí, isso é a oração. E aí, a gente
É isso. Eu acho que desculpa aqui, eu perdi o raciocínio. São coisas de uma puérpera Né? Exatamente. em lactação. Vou me suplementar, seguir o doutor lá, magnésio, ômega 3. Mas é isso. E aproveitando que você falou de oração, Sim. eu até mencionei no livro Divinamente, coloquei você lá, porque um dia em uma live você falou de uma sequência ali para gestão emocional que você chamou de orar. E aí, onde eu vou, eu falo sobre isso, porque me ajudou demais a entender isso. E você que me ensinou essa técnica, né? Conta pro pessoal como é que é essa técnica orar, dessa gestão das emoções. Então, a primeira coisa, o O de orar é observar. Então, a gente falou aqui mais cedo, né? A meditação ajuda a gente a entrar nesse modo observador. Não tela mental, observar. O que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? E aí, sentindo pode ser sentimento, assim, a emoção mesmo. Pode ser sensações físicas. E os meus impulsos, que me dá essa vontade de fazer algo e tal. Então, você observa. O segundo passo é o R, de reconhecer. Então, tudo que a gente conhece, a gente vai ganhando mais intimidade, mais discernimento, assim. Né? Gera menos ansiedade, né? Gera. Porque eu conheço. Domínio, né? Então, nossa, isso aqui, olha minha ansiedade aqui. Eu até brinco com os meus alunos. Oi, ansiedade, tudo bem? Você tá aqui, né? Chega mais, vamos junto aqui. Então, esse reconhecimento, ele é muito importante. O terceiro aspecto é o A de acolher. Porque é isso, assim, se a gente luta demais contra aquilo, aquilo garra. Então, acolhe não é no sentido de, eu aceito tudo que tá aqui, não. Mas tá aqui. Entendeu? Então, eu abro espaço pra isso existir. Isso existe. A natureza da mente trouxe várias coisas, né? Que são importantes, enfim, mas nem sempre a gente gosta, mas tá ali. E o R, por último, é de responder. Porque normalmente, se a gente não faz esse caminho, a gente é reativo. Pensou, sentiu, agiu. Reagiu. E a reatividade é um dos grandes problemas, né? Quando a gente fala de gestão emocional. Normalmente, os nossos maiores pepinos vêm quando a gente foi reativo. E aí, a capacidade de responder é escolher de acordo com os nossos valores. Aí a gente consegue, depois de fazer esse movimento, por isso que o acolhimento ele é muito importante. Porque aí eu acalmo o meu interior pra falar, tipo assim, tá tudo bem, eu tenho ansiedade, mas como é que eu posso responder? Então é esse método, orar. Sim. Não é negar, né? Talvez o acolher ali é o oposto do negar, não do concordar, né? Não é que eu quero isso aqui, que eu concordo com isso aqui, que eu desejo isso aqui. Mas eu até depois que eu te ouvi falando isso, eu comecei a ler alguns textos bíblicos e ver essa postura em Deus até. Por exemplo, quando Deus está criando todas as coisas, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, mas mesmo sendo Deus quem criou, a terra estava sem forma e vazia. E aí Deus começou a organizar para preencher. E Deus viu que a luz era boa, mas as trevas não eram boas. Mas continuou tendo. Perfeito. O fato de não ser bom não significa que vai deixar de existir. Perfeito. Que a gente acolhe também o que não é bom, mas a gente sabe separar uma coisa da outra. Eu não me grudo naquilo como se eu fosse aquilo que eu não concordo. Eu aceito que tá lá. É que não sou eu. É uma parte que tá ali, que eu tenho que lidar, né? E aí, é um lugar de maturidade, né? Tipo assim, tem coisa que na vida que não é legal, que não é gostoso sentir, é isso aí. É o bom e o ruim dentro de mim. É a dualidade que existe também em nós, né? Então, saber estar com ela é um grau de maturidade. Sim. E você falou, oi, ansiedade, né? Isso vale para outras emoções que a gente coloca no espectro negativo ali da experiência sensorial, né? Tipo, oi, raiva. Oi, medo. E isso é um desafio para nós cristãos, né? Porque eu percebo que a gente tem muita dificuldade de lidar de forma pacífica. Né? A gente entra muito nesse campo da luta. Eu tenho que lutar contra tudo que
de alguma forma discordante ou destoante do que, Está em mim, né? do que eu creio. Você sabe que tem um termo que eu medito muito nele, assim. Aí nesse meditar é pensar sobre, que é a humildade. Hum, A humildade é a nossa capacidade de andar com a verdade. Então, quando a gente é tomado por algo negativo, essa é a verdade. Existe em mim algo ruim. E aí essa verdade, essa humildade, ela nos permite entrar em contato com esse algo ruim. E aonde que esse algo ruim vai apontar? Tipo assim, eu preciso de Deus. Então é um caminho, andar na verdade é a nossa libertação. Porque isso vai permitir com que a gente vá ao Senhor. sim. Então a gente quer reprimir, não posso pensar, ai que horror, o que Deus vai pensar de mim, etc, etc. Deus já sabe, né, o que tá aí. Você que precisa tomar conhecimento. Uhum. E aí a gente precisa ter a humildade. E você falou desse lugar pacífico, que é diferente de passividade, né? As pessoas Sim. acreditam que aceitar é ser passivo. Na aceitação, ela é super ativa. É. A gente tem que fazer isso intencionalmente. Sabe? De tá tudo bem eu tá sentindo isso. Se eu te falar assim, Jonatas, dentro do consultório, é uma das coisas que eu mais faço. Eu fui num congresso Você de tem quantos terapia anos já cognitivo. de psicologia? Eu formei em 2012. 12. Já Então, tem. Ai, faz as 11, contas aí que é 12 poeira. anos. 12 12 anos. Que eu de atendo prática clínica. desde o início. E aí eu fui num congresso e tem um autor que ele fala assim, é Paulo Knapp, que ele chama. Grande parte do trabalho do psicoterapeuta é normalizar o que acontece. Então, quando eu falo pra pessoa assim, eu não me assusto, entendeu? Entendi. Eu falo assim, deve ser ruim sentir isso. Eu imagino como é que é. Eu também me sinto em alguns momentos. Então, quando eu normalizo, quando eu humanizo isso, é um trabalho muito de cura, né? E Jesus foi esse que veio em forma de homem, sentindo tudo que a gente sente. É o que você fala, né? Humanizando a divindade, né? Exato. E talvez o nosso maior progresso espiritual seja humanizar, né? Então é mais ou menos por aí. Porque o espírito tá pronto. A carne é que tá fraca. Exato. Perfeito. E aí tem um caminho, um processo pra gente aprender. Mas é um processo tão doce, é tão bonito pensar que é através da aceitação, do amor, que a gente vai ser transformado, né? É botar fé no amor. É ser fiel a esse caminho de amor conosco. Sim. Né? Ontem eu estava pensando até, né, sobre o texto bíblico que diz que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Então é como se Deus estivesse soprando dentro da gente, a gente inspirando a palavra de Deus, esse processo de respiração. E aí o que eu senti Deus falando ao meu coração, né? É que nós precisamos ser divinamente inspirado e humanamente expirado. Perfeito, que legal. A nossa humanidade precisa ser inspirada, né? Colocada assim. No mundo, né? No mundo, pra fora. Perfeito. Precisa ser vista, mas com essa sensibilidade de que é muito mais. Eu sou muito mais do que um pensamento que eu tenho, um sentimento que eu tenho. Eu posso olhar de frente pra ele sem me assustar com o que sinto, porque eu sei quem eu sou e sei que dentro da minha natureza tem maldade. Por isso eu preciso de um salvador. Né? Exato, exatamente. Agora você falou uma coisa que me veio ao coração sobre isso. Que esse processo de aceitação e de acolhimento, ele desenvolve em nós o estado de compaixão. E isso tem me chamado muita atenção na leitura do Evangelho, assim. Como as ações de Cristo em relação aos milagres que ele ia fazer, a ida dele ao povo era movido por compaixão. Se a gente não tem esse, a gente chama de autocompaixão dentro das teorias da meditação, desenvolver a autocompaixão para que eu possa ser compassiva também. Como é que eu vou aceitar esse outro se eu não me aceito também? Então, nossa, isso pra mim fecha com chave de ouro, sabe? Assim, esse ciclo do lugar meditativo que me leva a um coração compassivo. Contemplativo, compassivo.
meditativo, contemplativo e compassivo. E compassivo. Né? E você vê que é daí que vem a cura, né? É. Porque Jesus fazia isso. Era o movimento de Jesus, né? E o ministério, né? Sim. Depois da cura, o ministério. Perfeito. Perfeito. Teve eu queria estar com minha Bíblia aqui, porque eu sou muito visual, assim. Mas eu li uma história em Mateus ou Marcos. Eu sou da psicologia, viu, gente? Não tem todo esse conhecimento bíblico, mas a gente tenta. E um dia, foi assim, os discípulos foram enviados de 2 em 2 para fazer o que Jesus fazia, né? Para seguir o ministério. E aí, eles voltaram para contar ansiosos para Jesus. Tipo assim, olha o que a gente fez. Até os demônios. Saíram. Jesus falou assim, vamos parar agora? Vamos retirar, porque vocês, muitas coisas vocês estão fazendo e cansados e tal. Então, Jesus chamou pro descanso. Ó, depois que a gente fez, Jesus chamou pro descanso. Aí, eles foram descansar. E aí, a multidão chegou. E os discípulos falaram assim, porque eu queria estar com a palavra para falar certinho, tá? Então eu posso estar enganada em alguma coisa, mas a ideia central é essa. E aí os discípulos falam, não tem alimento para todo esse povo. E Jesus, movido por compaixão, foi falar. Então assim, veio o descanso, aquilo renovou o coração de Jesus. E de modo compassivo ele vai e continua o ministério dele. Então, esse ciclo, assim, de fazer, descansar, ser preenchido pelo amor e seguir. Sim. Né? Que é o caminho terapêutico de Jesus, né? Que é o nosso, né? E a gente está vivendo um tempo de muitos transtornos na mente, né? Tanto os relacionados aos afetos, como os relacionados à atenção, como os relacionados aos pensamentos. E a meditação é um recurso ainda pouco utilizado, ainda abaixo, subutilizado, perto do que pode ser, né? Você disse até que a meditação entrou dentro da sua vida num aspecto, num momento de adoecimento, né? O que você diria para quem hoje está lutando com um transtorno e como a meditação pode servir dentro desse aspecto terapêutico mesmo da coisa? Primeiro, não lute, lide. Não lute, lide. Gostei. Você adora essas palavras, né? Eu gosto demais. Vou colocar no próximo livro. Então, lide. É algo que tá aí. Oi, transtorno. Oi, disfuncionalidade. Nós estamos juntos aqui. Então, eu acho que esse primeiro lugar, assim. E aí, de um caminho terapêutico, falando, me volta aqui o sentido da sua pergunta, só pra porque eu fiquei no não lute, lide e perdi. O que você perguntou que você gostaria de saber? Dentro de um tratamento de transtorno que você lidou, como a meditação ajuda nesse processo terapêutico mesmo do tratar, como ela compõe o tratamento, como ela pode ser um recurso terapêutico? Isso foi muito interessante, porque quando eu vim de um histórico depressivo, de distimia genético e talvez comportamentalmente aprendido ali da minha família. E aí eu lembro que eu fazia tratamento psiquiátrico e psicológico. Só que eu tava num lugar muito passivo. Assim, de receber o remédio, esperar que ele modificasse as alterações do meu cérebro. E modifica, e ajuda. Mas eu não saía daquele lugar, sabe? Parecia que minha vida… E eu lembro que o psiquiatra, na época que me atendia, ele falou, olha, Maíra, provavelmente você vai… Eu tomei durante uns 8 anos. Você vai tomar um medicamento pro resto da sua vida. Porque eu conheço sua mãe, conheço sua avó, conheço… Eu acho que não tem muito jeito, não. E a meditação, ela me colocou num lugar ativo de construção da minha saúde mental. Tipo assim, tem algo que eu posso fazer com isso aqui. Eu acho que esse é o principal segredo, assim. E aí tá no lidar, assim. Eu lembrei por que eu pensei no lidar. Porque é tipo assim, olha, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma mente que funciona, eu preciso fazer algo com ela. É a mesma coisa com o nosso corpo. E a gente não tem uma cultura do que eu vou fazer com minha mente hoje.
A gente simplesmente se rende ao natural dela. Mas o natural dela, principalmente num transtorno, ele não vai para um bom caminho, né? Então você vai falar, olha, onde que tá minha mente agora? Uhum. Tem um estudo que foi desenvolvido em Harvard, foi o maior estudo sobre felicidade. E ele foi divulgado até na revista Science. E a conclusão foi a seguinte: eles perguntavam para as pessoas assim, onde que tá a sua mente agora? Onde que tá a sua mente agora? Foi um estudo enorme. E eles perceberam que a maior parte do tempo da mente das pessoas estava em outros lugares que não aquele momento. Estava distraída, estava pensando no futuro, estava pensando no passado. E aí, a conclusão é: uma mente dispersa é uma mente infeliz. Uhum. Essa foi a conclusão do estudo. Isso foi o que o João Cassiano falou também lá no século II. E aí, a gente… As pessoas mais felizes do estudo eram as que estavam mais presentes no presente. Então, eu falaria para as pessoas com transtorno assim: desenvolvam essa capacidade da presença. De estar presente no momento presente. Isso já vai reduzir muita coisa, tá? E você tira o peso lá de trás e o lá da frente. Tem uma historinha que um discípulo perguntou pro mestre: mestre, o que é ser sábio? E o mestre falou assim: ser sábio é comer e dormir. Eu falei assim: mas todo mundo é sábio então? Ele falou assim: não. O sábio é aquele que come sabendo que tá comendo e que dorme sabendo que tá dormindo. Muito bom. Então, andar nesse estado de consciência. Então, assim, vai tomar banho. Toma banho. Eu falei lá na conferência, né? Não fica pensando, vai dormir, vai dormir. Então, eu acho que essa seria uma dica que eu dou, assim, para qualquer nível de transtorno. Aí a gente tem que abrir um parênteses, né? Não sendo irresponsável. Existem transtornos que são muito difíceis. Então, principalmente os psicóticos, assim, que seria interessante fazer a meditação com um acompanhamento, tá? Porque às vezes a pessoa pode romper com a realidade, ela pode não saber administrar quando ela fecha o olho e entra em contato com aquilo tudo ali dentro. E aí é bom ter alguém, pelo menos, para ela recorrer quando for fazer, tá? Assim, não é uma coisa assim, Sim. Sim, então, tem um cuidado maior. E você falando, eu lembrei de uma outra vez que a gente conversou, ou uma live que eu assisti sua, mas que você falava sobre… E aí você falou desse estar presente agora no presente, desfrutar da presença desse momento que a gente tá. E você falou um pouco sobre o estar ruminando e o estar reprimindo, que o reprimindo, ele tá deixando de lidar com o que precisa lidar. E o ruminando, ele tá agarrando com aquilo ali, né? Aquilo ali, ele vem… repensando. Vem trazendo, né? Se não é pra reprimir nem pra ruminar, o que a gente faz? Aceita. Não luta, não julga. É esse lugar de completa entrega. É tipo um abrir mãos. Sim. Eu já vi você falando sobre isso também. Não é sobre controle, é sobre entrega. Exato. E isso que eu acho o grande diferencial. Porque a gente tem as meditações no âmbito terapêutico. Então, a gente pode meditar o mindfulness simplesmente para reduzir sintomas. Assim, então, reduz a ansiedade, depressão, déficit de atenção. Os Foi como sintomas você conheceu, num âmbito mais terapêutico. Para quem tem dores crônicas também, ajuda bastante. Pronto. Reduziu. Aí, vamos trazer para o âmbito espiritual. A gente medita e a gente começa a cultivar virtudes interiores. Aí é um desenvolvimento interior. E aí de não controle, de entrega, de abertura. A gente fala de algo que desenvolve, que é a curiosidade. Então, ver as coisas como se fosse pela primeira vez. Sim. É um estado de encantamento. Sim. Então, a gente sai do automatismo da nossa mente. Então, essas virtudes interiores, elas vão sendo trabalhadas. Quando eu falei, né, de assentar e… Você colocar seu corpo num estado de entrega. Então, não adianta falar, Deus, eu confio em ti, sabe? E tô lá, pegando a vida toda pela mão. Que isso, eu confio, eu posso descansar. Sim. Hoje eu li algo muito legal sobre sono. Vocês têm falado muito sobre isso, né? Tem sono que é fuga, você não quer lidar com seus problemas. E tem sono que é confiança.
Então, esse estado de confiança, de perceber assim, tipo assim, Deus vai cuidar do meu amanhã. Como é que eu dormi ontem? Eu tenho que confiar que Deus ia me ajudar aqui, porque eu falei com você, né? Que ela tá me dando uns brancos, minha memória falha. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Um podcast de 1 hora falando, vou esquecer tudo. Mas eu confio, o Senhor vai estar lá comigo amanhã. E se der errado, o Senhor vai estar lá comigo pra lidar com as consequências do errado, entende? Então, esse estado de confiança nos permite Sim. descanso, Sim. né? Sim. Então, por aí. E essa disciplina do descanso é uma das perguntas que eu mais recebo até, né? Tá, eu sei que eu preciso descansar, mas Como que eu faço? eu sei descansar o corpo. Eu não vou trabalhar, um trabalho braçal. Eu sei até descansar o espírito. Eu vou lá num culto, louvo, adoro. Mas a minha mente não para, né? E a meditação talvez tenha um papel muito poderoso Muito nesse relevante. descanso da mente. Tem. Quando a gente… Primeiro, assim, a meditação, ela alcança um nível fisiológico. Então, tem alterações, e aí você sabe falar melhor do que eu, mas assim… de cerebrais mesmo acontecendo. Reduz o cortisol. Promove relaxamento muscular, pressão sanguínea, frequência cardíaca. Então, tudo isso já ajuda no sono. Tem a parte espiritual, que é essa confiança e esse descanso que a gente… essa consciência que a gente vai desenvolver. Agora, a parte mental, que é o desafio aí de todo mundo, e eu me incluo nisso também, é o que fazer com a mente. E aí, a meditação mais vista no meu canal, no canal do YouTube, é uma meditação para dormir. Ou seja, a galera… Tem gente que fala, eu durmo com você. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não quer ficar dormindo com ninguém, não. Mas por quê? Porque você precisa tirar a sua mente da frequência acelerada desses pensamentos encarrilhados que normalmente fazem ficar em estado de alerta. Então, você vai… aí a meditação entra com essa chave, assim, o que fazer com ela? Que é voltar para alguma âncora. E aí, você vai voltando… É igual um barquinho que tá com a âncora, ele vai ficando no lugar. Você jogou a âncora, ele vai ali, pronto. Pode vir onda, pode estar numa noite difícil e tal, mas você consegue permanecer nesse lugar de entrega, de descanso, né? Sim. Sabendo o que fazer com a mente. Muito bom, muito bom. Isso. E esse lugar de descansar, de sono, que é um lugar tão bíblico para nós, né? O salmista diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, né? A gente precisa reaprender. Acho que a gente tá numa época tão trabalhosa que o nosso grande desafio é aprender a descansar, né? Total. Voltar para essa espiritualidade mais contemplativa, do descanso, do refrigério. E você tem muito material já produzido. Seu canal no YouTube, Instagram, cursos. Quem tá agora falando, eu quero meditar. Onde é que eu vou? O que eu faço? Quais materiais você indicaria pro pessoal? Beleza. Eu tenho, assim, meus materiais, eu tenho meditações que eu promovo tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, tem assim, determinados temas. Tem uma série no Instagram que tem Busca pela Presença, que é uma série que eu fiz, umas lives que eu fiz para meditações de aumento de consciência da presença de Deus. Tem meditação para ansiedade, insegurança, medo, etc. Para dormir, para acordar. Então tem por temas. Tem por temas, exato. E aí eu vou lançar agora mais meditações assim com mais frequência. Em nome de Jesus, estamos declarando aqui. E a gente vai tentar trabalhar mais o canal do YouTube, assim. Porque eu acho que é mais fácil lá para as pessoas se deleitarem ali nas meditações. Então esse é um ponto. De leitura… eu tenho curso também, eu tenho um curso que eu desenvolvi. A gente tá com mais de 1000 alunos agora, assim. Que demais. Bem legal a transformação que a comunidade, assim, promove, né? Que esse curso promove para as pessoas. E esse curso eu vou colocar ele agora, antes eu abria por turmas. Mas aí com a vinda do Bezinho, eu não tô conseguindo mais… tá nessa frequência de trabalho. Então eu vou abrir agora ele sempre. Então quem quiser ter acesso pode comprar o curso. E para as pessoas que querem se aprofundar… Você vai abrir agora já?
Que eu quero comprar. Já vou abrir agora, Isso, já vamos deixar assim. No podcast já vai estar aberto. Boa, boa. A gente já deixa o link aqui pro Cara, é pessoal. uma bênção, gente. E aí, pode clicar aqui embaixo. Então, não arrasta pra tá cima, aí, não. Clica aqui embaixo. E aí, nele, você vai aprender tudo, assim, sobre como meditar. Você vai treinar. São meditações, são mais de 2 meses. Porque, na verdade, os estudos mostram que você precisa meditar por 8 semanas seguidas, todos os dias, para você ter um nível de alteração cerebral. É isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes meditei, na hora me ajudou, mas passou, voltou mesmo turbilhão. Quanto tempo, então? 8 semanas. 8 semanas. Todos os dias. Todos os dias. Esse é o que os estudos mostram. Todo dia você medita um pouquinho. Na verdade, os estudos falam 30 minutos, mas se a gente falar 30 minutos… Mas existem Quanto alterações… tempo, assim, mínimo que você indica? 10 minutos. Tá. Mas vamos supor que você tá começando. Uhum. 1 minuto é melhor do que nada, tá? Então assim, 3, 5… 10. O tempo que você abre o Instagram e enrolar um pouquinho Já a tela, é o tempo. você faz uma meditação. Então, ali você fica nesse estado. Peraí, que a gente tava falando? Do tá curso. vendo? A puerpera? Tá vendo? Você pode me dar uma receita Eu vou te aí? dar. Assim, Acabando aqui. E aí, a gente faz esse curso. Agora, quem quer aprofundar? Não, Jonas, a gente tava falando outra coisa. Você perguntou outra coisa, dos benefícios. Eu perguntei do tempo. Do tempo, 8 semanas. Existem alterações cerebrais, mesmo. O nosso cérebro ele é plástico, né? Isso é a maravilha. Então, quem medita por muito tempo, o cérebro muda. Então, os estudos de imagem cerebral mostram o cérebro de quem medita e não medita é diferente, tá? E aí, a gente tem esses benefícios, 8 semanas é o mínimo que a gente pode fazer. Por isso, o curso… O curso dura essas 8 semanas. Mas você vai ter o recurso para fazer… Pro resto da vida. Pro resto da vida, porque é um aprendizado, é interno, né? Então você não precisa de ter dinheiro pra fazer. Você pode fazer enquanto você tá caminhando, você pode fazer enquanto você tá tomando banho. Não precisa nem de tempo, necessariamente. Mesmo. Porque é uma forma de interagir com a vida diferente. Que a gente fala que é um interior meditativo, né? Tá. Não é só uma técnica de fechar o olho, ficar ouvindo. Não é uma técnica ou um momento do dia que você vai separar para aquilo. É um estilo de vida meditativo. Muito bom. Você vai pôr sua mente nesse lugar. E aí, para as pessoas que querem aprofundar sobre o tema, eu demorei muito para achar esse caminho. Porque é um caminho que foi muito perdido na história da igreja, assim. Então, eu já vou falar alguns autores, a gente demonizou muito esse processo meditativo, né? Exato. E eu acho que associou também com o movimento do catolicismo. E aí, pensou assim. Mas ele não é… Ele não é de um movimento religioso, ele é da tradição cristã. E também de outras tradições, tá? A meditação, ela é milenarmente, assim, usada em vários sistemas religiosos. Mas ela não é exclusividade de uma religião, nem usada somente para isso. Mas na tradição cristã, tiveram autores preciosos que falaram sobre isso. E tem um que eu tô apaixonada, que chama Anselm Grun. Ele é um monge. Ele tem um livro que chama O Céu Começa em Você. Eu queria ter trazido pra você. Esqueci. Mas é só você me chamar de novo pra Bragas que eu trago. É maravilhoso esse livro. Dallas Willard, Henry Nouwen, Thomas Merton. Então, são alguns autores que eu fui descobrindo que são dessa espiritualidade mais clássica, cristã, que ajudam muito a gente a aprofundar nesse tema. Sim. E passando aí essa fase agora de lactação e tudo mais, topa escrever um livro? Misericórdia. Sobre isso, eu acho que precisa. Depois do ômega 3, do magnésio, você vai me receitar. A gente pode escrever, com certeza. É um prazer que você topar, eu tô dentro. Porque eu já te falei isso muitas vezes, e não falei só pra você, falei em muitos outros momentos, como eu vejo o seu ministério, como eu vejo a meditação como um caminho de fato para que a gente possa desfrutar de tudo que a gente tem do Espírito. A gente precisa desse caminho, a gente precisa dessa jornada, precisa desse treino da atenção, precisa desse caminho. É como se a gente estivesse rasgando o coração para desfrutar do que
tá lá no espírito, Aham, né? A gente aham. precisa desse caminho de voltar, de rasgar, de fazer o trabalho do descansar. Exato. O Até pra trabalho do descansar a gente descanso. trabalha. Trabalho é descansar, É, né? Aquela é a canção, música. o nosso trabalho é descansar nele. E Perfeito. isso precisa de técnica, precisa de É. ferramentas. E você, eu vejo como Deus depositou um recurso muito poderoso em você para Uhum. resgatar, para redimir essa, Amém. essa E sabe ferramenta. como eu vejo assim, não longe de um lugar prepotente assim, mas que foi Deus mesmo, porque eu não tinha contato com esses escritos. Eu nem sabia de espiritualidade cristã clássica, não sabia. Então Deus foi assim trazendo o meu coração através da técnica, através do que eu vivi. E aí que eu fui falando, Sim, nossa, tem isso tudo. Então, Deus é bom, Ele tem um é, tempo. E se Deus quiser, a gente escreve é. esse livro aí, pra ajudar Ai, mais e e mais eu, pessoas. eu creio que ele quer. Amém, amém. E eu acredito realmente que Deus está te preparando, depositou algo sobre você para resgatar de fato esse nosso lugar interior, essa nossa caminhada para encontrar Deus Em no nós, céu que começa em nós, em perfeito. nós, né? Você falou uma frase lá na conferência Ah. que era, acho que do Crisóstomo. Você vai lembrar ela? Acho que Nossa, você falou que é a chave do da nosso coração. porta. Nossa, muito forte aquela. Posso Pode. pegar aqui pra Pega ler? aí, porque que frase Foi. poderosa que mexeu comigo, mexeu Essa com o meu frase é coração. maravilhosa. E eu creio que de fato o Senhor está nos despertando para esse tempo, usando você, usando seu ministério. E a minha oração é que Deus aumente o som da sua voz Amém. para que mais e mais pessoas tenham contato a essa ferramenta, a esse recurso, a remédios. A gente até falou já em Aham. fazendo a brincadeira, né, com o nome, né, que meditação é um tipo de medicação, Medicação. né? E Natural, hein? natural, sem efeitos colaterais e que edita, né? Meditar vai editar O nosso o interior, nosso né? interior, né? É um método criativo de Deus essa meditação, né? Vou ler aqui, João Crisóstomo é um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Tem muita pérola nesse campo aí. Ele fala: procura a porta do teu coração e encontrarás a porta do reino dos céus. É, Lindo, né? lindo Lindo. demais. E aí a gente já tá finalizando, né? Ah, por mim, a gente pode ficar mais umas 2 horas. Que tem uma. Quer ver? Tem uma frase do Thomas Merton também, que ele fala muito sobre isso. E ele fala: ao meditar, orientamos o nosso mundo interno. Então, é uma organização interna que a gente começa a É. fazer. Não permitindo que as nossas faculdades mentais vagueiem ou fiquem preguiçosas e sem rumo. Uhum. Porque também tem isso, né? Tem a mente preguiçosa, Tem tem a que a mente trabalha que não tá em demais lugar e nenhum, tem a preguiçosa. né? Sem rumo. Perfeito. E aí ele fala, a partir disso, a partir dessa orientação do mundo interno, seria possível a assimilação da palavra, o saborear delas nas profundezas do coração. Meu Deus. Lindo, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu coração Meu tá Deus. queimando aqui, morrendo de vontade de meditar. Ah, Obrigado, legal. viu? Eu queria pedir para você orar por nós, orar por todos os que estão nos ouvindo, Sim. para que essa paz que emana aí de você, Ah, que isso. desse lugar de organização do interior, esse lugar de construção, de edificação que vem de uma meditação, de um espírito quieto. Tá. Vamos fazer uma oração assim meditativa, então? Vamos, bora. Então a gente fecha os olhos e traz essa atenção pro aqui e pro agora. Percebendo o nosso corpo, percebendo o nosso respirar e a vida que habita em nós. E louvando ao Senhor através desse respirar, pelo fôlego de vida que Ele nos deu. Então, Pai, te louvamos, te agradecemos, porque apesar de tudo que a gente está vivendo, o Senhor está aqui. É presença constante em nós.
E seja também, Senhor, através de nós. Então nós te pedimos que amplie a nossa consciência sobre o Senhor na nossa vida, para que nós sejamos cheios de Ti e transbordemos ao nosso redor, Pai. Organiza o nosso mundo interno e nos capacita a andar, a sentir, a pensar como o Senhor pensa, anda e sente. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amiga, obrigado, viu? Obrigada Eu espero que tenha você, sido querido, só o por primeiro tudo. podcast aqui de muitos e muitos Amém. outros, porque vai abençoar muito a nossa vida, como abençoou a minha, já tem abençoado há muito tempo, tenho certeza que abençoou você aí de casa também. Se te abençoou, vou pedir um favor a você. Na verdade, eu vou pedir mais de um. Mas faça esse conteúdo chegar em todo mundo que você conhece, assim, todo mundo mesmo, porque você pode estar mudando vidas, você pode estar mudando a história de famílias, você pode estar mudando a história de gerações e gerações se a gente entrar nesse lugar de descanso. Às vezes tá faltando só esse caminho. Então compartilhe o máximo que você puder. Também, para esse conteúdo chegar em mais pessoas, não deixa de curtir e deixar um comentário aqui. Você vai deixar um comentário com a parte que mais marcou você. Você vai colocar: eu preciso meditar para contemplar. Você vai entrar nesse lugar aí de atividade também, respondendo a isso, não sendo só reativo, mas respondendo de forma ativa, como a gente aprendeu. Então, deixa um comentário aqui. Se você quer que a Maíra volte, comenta aqui: eu quero parte 2, 3, 10, 20, 50 com a Maíra. Uma terceira coisa que eu vou te pedir, para você acessar aí o curso da Maíra, o link vai estar aqui. Vai dar um jeito de mandar esse link pra gente colocar, para você fazer essa jornada de pelo menos 8 semanas e depois vai virar carne em você e você vai ver que vai dar muito fruto. Então, acessa aí o curso da Maíra também. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nada aqui do canal Dizoscope. Tem conteúdo quase todos os dias, todos com o objetivo de te deixar mais parecido com Jesus. Se você ainda não adquiriu o livro Salmoterapia, meu segundo livro, ou o kit Divinamente Salmoterapia, entra aí na loja Dizoscope, o link vai estar aí também para você poder adquirir o seu. E eu espero você no próximo Divinamente, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Eu espero você no próximo Divinamente.